Capítulo 26. Sobreveio então uma fome ao país, além da primeira fome que ocorreu nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, a Gerar. Jeová apareceu-lhe então e disse: Não desças ao Egito. Reside na terra que te designo. Reside nesta terra como forasteiro, e eu continuarei contigo e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e à tua descendência, e vou cumprir a declaração juramentada que fiz a Abraão teu pai. E vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, e vou dar à tua descendência todas estas terras. E todas as nações da terra certamente abençoarão a si mesmas por meio de tua descendência, devido ao fato de que Abraão escutou a minha voz e continuou a cuidar das suas obrigações para comigo, minhas ordens, meus estatutos e minhas leis. Isaque ficou assim morando em Gerar. Pois bem, os homens do lugar perguntavam-lhe sobre a sua esposa e ele dizia: Ela é minha irmã. Pois tinha medo de dizer minha esposa, temendo que, conforme dizia, os homens do lugar me matem por causa de Rebeca, porque ela era de aparência atraente. Sucedeu então, ao se prolongarem os seus dias ali, que Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela e observando, e eis que Isaque se divertia com Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Ora, ela não é senão tua esposa? Como é então que disseste: Ela é minha irmã? A isto Isaque lhe disse: Eu o disse por temer que iria morrer por causa dela. Mas Abimeleque continuou: Que é isso que nos fizeste? Mais um pouco e certamente alguém do povo se teria deitado com a tua esposa e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou então a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem e na sua esposa, certamente será entregue à morte. Posteriormente, Isaque começou a semear nesta terra, e naquele ano obteve até 100 medidas por uma, visto que Jeová o abençoava. Por conseguinte, o homem tornou-se grande, e progredia cada vez mais e tornava-se maior até ficar muito grande. E ele veio a ter rebanhos de ovelhas e manadas de gado vacum, e um grande grupo de servos, de modo que os filisteus começaram a invejá-lo. Quanto a todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, a estes os filisteus taparam e enchiam-nos de terra seca. Por fim Abimeleque disse a Isaque: Muda-te da nossa vizinhança, porque ficaste muito mais forte do que nós. Portanto Isaque mudou-se dali e acampou-se no vale da torrente de Gerar e passou a morar ali. E Isaque passou a cavar novamente os poços de água que tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e voltou a dar-lhes por nomes os nomes que seu pai lhes dera. E os servos de Isaque prosseguiram cavando no vale da torrente, e assim acharam ali um poço de água nascente. E os pastores de Gerar começaram a altercar com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Chamou por isso o poço pelo nome de Ezeque, porque contenderam com ele. E foram cavar outro poço, e começaram a altercar também sobre este. Chamou por isso pelo nome de Sitna. Mais tarde mudou-se dali, e cavou outro poço, mas não altercaram sobre ele. Por isso chamou pelo nome de Reobote, e disse: É porque agora Jeová nos tem dado amplo espaço e nos tem feito fecundos na terra. Dali subiu então para Berseba. E Jeová passou a aparecer-lhe durante aquela noite e a dizer: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não tenhas medo, porque estou contigo, e vou abençoar-te e multiplicar a tua descendência por causa de Abraão meu servo. Concordemente, construiu ali um altar e invocou o nome de Jeová, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque foram ali escavar um poço. Posteriormente,
veio ter com ele Abimeleque de Gerar, junto com Alzate, seu amigo de confiança, e Ficol, chefe do seu exército. Então Isaque disse-lhes: Por que viestes a mim, já que vós mesmos me odiastes, e assim me mandastes embora da vossa vizinhança? Disseram-lhe então: Temos visto inconfundivelmente que Jeová mostrou estar contigo. Por isso dissemos: Por favor, venha haver um juramento de obrigação entre nós e ti, e concluamos um pacto contigo, para que não faças nada de mal contra nós, assim como nós não te tocamos, e assim como nós te fizemos apenas o bem por te mandarmos embora em paz. Tu és agora o abençoado de Jeová. Fez então um banquete para eles, e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um ao outro declarações juramentadas. Depois, Isaque mandou-os embora, e eles partiram dele em paz. Ora, deu-se naquele dia que os servos de Isaque passaram a vir e a informá-lo a respeito do poço que haviam cavado, e disseram-lhe: Encontramos água. Por isso chamou pelo nome de Siba. É por isso que o nome da cidade é Berseba, até o dia de hoje. E Esaú veio a ter 40 anos de idade. Tomou então por esposa a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também Basemate, filha de Elon, o hitita. E elas eram uma fonte de amargura de espírito para Isaque e Rebeca.